E aí, gente, continuando nossa aula de trigonometria, eu trago aqui nossa primeira questão para ilustrar um pouco como a gente pode utilizar as razões trigonométricas para resolver alguns problemas. São três alternativas bem simples, só para reforçar o que já foi comentado e para treinar um pouco. Como sempre, o ideal é que você tente resolver a questão sozinho e depois volte para ver se acertou, tá bom? Então vamos lá. A questão ela diz o seguinte: sabendo que seno de 28 graus é igual a 0,46, cosseno de 28 graus é igual a 0,88 e tangente de 28 graus é igual a 0,53, calcule o valor de x em cada figura. Então, eu tenho aqui na letra A um triângulo retângulo, onde um ângulo interno é 28, eu tenho a hipotenusa que mede 4, né? Isso aqui é a hipotenusa, e um cateto mede x. Eu quero descobrir esse x. Isso não dá para usar o teorema de Pitágoras, e como não dá para utilizar o teorema de Pitágoras, e a questão disso, assim como eu comentei na nossa aula de trigonometria, nossa aula introdutória, a questão disso aqui, quem era o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo de 28 graus. Só que para o seno, para o cosseno e para a tangente, a gente tem que saber as fórmulas que se usa para cada uma delas. Se você vai calcular o seno, você vai dividir o Q pelo Q. E a gente até brincou no dia. Por exemplo, a gente viu que o seno ele era o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu até fiz uma brincadeirinha lá do oi, ai e coca, né? Oposto sobre hipotenusa. O cosseno ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui é o seguinte, ó. Você tem que saber identificar o que é cateto e o que é cateto oposto e o que é hipotenusa. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa. Se eu tenho uma hipotenusa, ou eu vou usar seno ou eu vou usar cosseno, né? Porque tangente não usa hipotenusa. E esse x ele é o quê? Isso aqui é uma hipotenusa, tá? E esse x ele representa o quê? Ele é um quê? Ele é um cateto, né? Ele é um cateto, só que ele é um cateto oposto ou adjacente. Para um pouco para pensar. O x ele está formando o ângulo, né? O cateto x ele forma o ângulo. Esse ângulo de 28 graus é formado pela hipotenusa e é formado por esse cateto. O cateto que forma o ângulo é o cateto adjacente. Então, isso aqui é um cateto adjacente, tá? O outro cateto, que é o que fica na frente do ângulo, é o qual o ângulo se abre, é o que a gente chama de cateto oposto. Como eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Então, isso aqui ficaria assim, ó. O cosseno de 28 graus é igual ao cateto adjacente, pela forma, né? O cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 4. Só que quanto vale o cosseno de 28? Aí lembra que eu comentei que as questões elas vão nos dar esses valores de seno, cosseno e tangente. A não ser que sejam os ângulos notáveis que você tem que saber. O cosseno de 28 graus, a questão diz que é 0,88. Então, eu venho aqui e coloco no lugar do cosseno. Se é igual, eu posso substituir um pelo outro. Então, isso aqui vai ficar 0,88 igual a x sobre 4. E aí, esse 4 vai passar multiplicando, né? Porque embaixo desse 0,88 você pode dizer que tem um invisível. E aí, você está multiplicando em diagonal. É o meio pelos extremos. E aí, x vezes 1 vai dar x, e 4 vezes 0,88, se você fizer essa continha aí, você vai ver que vai dar 3,52. E, portanto, esse x da letra A, ele é 3,52. Tá vendo? Bem fácil, não é? Vamos para a letra B. Na letra B, de novo, ó, esse 5 ele representa o quê? 5 representa uma hipotenusa. E o x representa o quê? É um cateto, né? Porque se esse cara aqui é hipotenusa, esse aqui só pode ser um cateto. Mas é um cateto o quê? É um cateto oposto ou é um cateto adjacente? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma hipotenusa e esse x ele é um cateto o quê? Gente, como eu disse, ó, o cateto que forma o ângulo é o cateto adjacente. Isso aqui é a hipotenusa e esse outro aqui ó, é o cateto. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, se esse aqui é o cateto adjacente, esse de cima, que é o que eu quero aqui, vai ser o cateto oposto. Se eu tenho um cateto oposto e hipotenusa, eu vou calcular, ó, cateto oposto e hipotenusa, eu vou calcular o seno. Então, de novo, isso vai ser o seno de 28, e o seno de 28 graus vai ser cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 5.
Seno de 28, a questão disse que é 0,46. E aí eu vou ficar com 0,46 igual a x sobre 5. E aí, de novo, ó, imagina que tem um invisível aqui embaixo, né? Multiplica em diagonal. Isso aqui vai ficar x igual a 5 vezes 0,46, que se você fizer a continha, isso dá 2,3. Então, tá aí a letra B respondida. Indo para a letra C agora, observe que esse 10, ó, ele é um cateto, né? O 10 é um cateto, não é uma hipotenusa. Tá bom? Hipotenusa é esse lado aqui, ó, que a gente não quer ele. Isso aqui é a hipotenusa. É o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Lembre-se, é importante saber identificar o que é cateto e o que é hipotenusa. Então, 10 aqui é um cateto e x é um cateto, não é verdade? Ó, 10 é um cateto e x é um cateto. Os catetos sempre formam 90 graus. Ó. Esse cara aqui, junto com esse aqui, estão formando um ângulo de 90 graus. E quem forma, letra B, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, ó, estão formando o ângulo de 90 graus. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, aqui é um cateto, que é 10, e aqui é outro cateto, que é x. Se eu quero determinar o x, se eu tenho cateto e cateto, eu vou usar tangente. Então, isso aqui vai ficar tangente de 28 graus é igual a cateto. Aí, vamos lá. A fórmula é cateto oposto. Quem é o cateto oposto de 28 graus? É 10 ou é x? Pense um pouco, né? Cateto oposto de 28 graus vai ser x, porque o 10 está formando o 28 e quem forma o 28 é o adjacente, ao lado. Adjacente quer dizer ao lado. Então, isso aqui vai ficar x sobre 10. Tangente de 28, a questão disse que era 0,53. Então, isso aqui vai ficar 0,53 igual a x sobre 10. E aí, de novo, eu passo 10 multiplicando, isso aqui vai ficar x igual, se você fizer a continha, 10 vezes 0,53. Essa é até uma continha fácil de fazer. Isso aí vai dar 5,3. E aí a gente tem as 3 respostas da nossa questão. Tá bom? Fácil, não é? Espero que tenham gostado e aguardo até a próxima aula. Um abraço numérico a todos!